Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre razão e proporção. Na aula de hoje nós vamos aprender o que é uma proporção, como é que a gente usa corretamente a nomenclatura tanto para indicar os termos quanto para ler uma proporção e trabalhar com as principais propriedades das proporções. Bem, a proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Por exemplo, a gente tem aqui a razão que A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F, assim como a constante de proporcionalidade K. Essa constante de proporcionalidade K numa proporção ela é obtida quando a gente pega aqui o antecedente e divide pelo consequente da razão. Bem, numa proporção, a gente pode indicar a igualdade usando frações ou aqui os dois pontos como sinal de divisão. Como é que a gente vai ler essa proporção? Da seguinte forma, A está para B, assim como C está para D. Observem que o A e o D nós chamamos de extremos e o B e o C nós chamamos de meios. Vai ser melhor a gente perceber o porquê desses nomes quando a gente usa essa indicação aqui, usando os dois pontos para indicar a proporção. Observem que tanto o B quanto o C estão aqui no meio da proporção, por isso que nós chamamos eles de meios. Já o A e o D estão nas extremidades da proporção, por isso que são chamados de extremos. Bem, a respeito da constante de proporcionalidade K, ela é muito importante numa proporção porque ela indica quantas vezes o antecedente dessa proporção é maior ou menor que o seu consequente. Por exemplo, quando a gente tem aqui que A está para B, assim como 5 está para 1, a gente subentende que aqui tem 1, a gente pode multiplicar aqui cruzado. Pode fazer aqui A vezes 1 que dá A, B vezes 5, 5B. Então, A vai ser 5 vezes B. Isso significa que o antecedente A é 5 vezes maior que o consequente B. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho que A está para B, assim como 1 está para 2. Então, a minha constante aqui de proporcionalidade é 1 meio. Se eu multiplicar aqui, A vezes 2 dá 2A, B vezes 1B. Vou pegar esse 2 aqui, que está multiplicando A, passar aqui dividindo B. Então, vou ter que A é igual a B sobre 2. Isso quer dizer que o meu antecedente é a metade do meu consequente. Ok? Então, a constante de proporcionalidade em uma proporção vai indicar para a gente quantas vezes o antecedente é maior ou menor que o consequente. Na nossa próxima tela, nós vamos ver duas das principais propriedades que nós usamos para resolver problemas com proporções. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Bem, existem diversas propriedades quando a gente estuda as proporções. Mas, em particular, nós vamos ver apenas duas delas. A propriedade fundamental das proporções e a propriedade da soma dos termos. E por quê? Porque são essas duas propriedades as que mais são exploradas nos vestibulares e concursos por todo o Brasil. Na primeira delas, que é a propriedade fundamental das proporções, diz o seguinte: em qualquer proporção, o produto dos extremos é sempre igual ao produto dos meios. Isso significa o seguinte, que se eu multiplicar aqui os extremos, A vezes D, eu vou ter o mesmo resultado que multiplicar os meios B vezes C. Então está aqui, o produto dos extremos, A vezes D, é sempre igual ao produto dos meios B vezes C. Que a gente chama aqui, de uma maneira bem corriqueira, de multiplicar cruzado ou multiplicar em x. A segunda propriedade, que é a propriedade da soma dos termos, diz que quando a gente soma os antecedentes, eles sempre vão estar também para a soma dos consequentes. Eu formo uma razão onde a soma dos antecedentes sempre vai estar para a soma dos consequentes. Vamos ver um exemplo onde a gente aplica uma dessas propriedades para determinar o valor de x. Então, pergunta assim, determine o valor de x na proporção abaixo. Eu tenho que 3x mais 6 está para 20, assim como 3 está para 5. Multiplicando aqui cruzado, eu vou começar sempre pela diagonal que tem a incógnita que eu quero encontrar.
Então aqui, ó, no caso, pelos extremos, 3x mais 6 vezes 5. E aí, cuidado, como esse 5 está multiplicando esses dois termos aqui, é necessário na multiplicação usar um parêntese. Fazer isso aqui, ó. 3x mais 6, entre parênteses, vezes 5. E por quê? Porque dessa forma eu estou indicando que esse 5 multiplica tanto o 3x quanto o 6, ok? Que é igual ao produto dos meios, que é 20 vezes 3, ou 3 vezes 20. Multiplicando aqui, ó, 5 vezes 3 vai dar 15, 5 vezes 6 vai dar 30. Então o que é que eu vou ter? 5 vezes 3x, 15x, 5 vezes 6, 30, que é igual a 3 vezes 20, que é 60. Como eu quero encontrar o valor desse x, para que isso aqui seja uma proporção, eu vou pegar esse 30, ó, passar para o segundo membro, subtraindo. Então eu vou ter que 15x é igual a 60 menos 30, que vai dar 30. Logo, x vai ser 30 dividido por 15, que é 2. Então o valor que eu coloco aqui no lugar de x, para transformar isso aqui numa proporção, é 2. Se eu colocar 2 aqui, ó, eu vou ter 3 vezes 2, que é 6, mais 6, 12. Então, minha proporção vai ficar 12 para 20 e está para 3 para 5. Ok? Na próxima tela, agora a gente vai ver a aplicação dessas propriedades em situações de problemas que caíram no Enem ou então em concursos públicos. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Bem, o nosso primeiro exemplo aqui, ele foi do Enem 2011 e diz o seguinte: para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola, que tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. A maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. Que medidas de comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na construção da maquete? Então vejam só, a primeira coisa que a gente observa aqui é que tanto a medida do comprimento quanto a largura foram dadas em metros. E quando eu for encontrar essa resposta lá na maquete, tem que estar em centímetros. Então nós vamos começar usando aqui a tabela com as unidades de comprimento para transformar 28 metros e 12 metros em centímetros. Então vamos começar aqui, ó, com os 28 metros de comprimento. Bem, está aqui na unidade de metro e eu quero ir em direção em centímetros. Então eu vou ter 28 metros, que é a mesma coisa que 2.800 centímetros. E por quê? Porque de metros para centímetros eu vou andar uma casa, duas. Ou seja, cada casa dessa que eu ando, quando eu transformo uma unidade maior para uma menor, eu multiplico por 10. Então eu vou multiplicar por 100, que é acrescentar 2 zeros. O mesmo vale aqui para a largura. São 12 metros. Eu também vou andar duas casas, então multiplicando por 100 vai dar 1.200 centímetros. Lembra agora que a escala nada mais é que uma razão que relaciona o tamanho no desenho com o tamanho real, ou a medida no desenho com a medida real. Então, quando ele usa uma escala de 1 para 250, ele quer dizer o seguinte, que cada 1 centímetro que eu tenho, na realidade, equivale a 250 centímetros. Como é que a gente vai fazer agora para encontrar tanto a largura quanto o comprimento dessa maquete? A gente vai montar aqui pequenas proporções. Primeiro com o comprimento. E a proporção aqui vai ser a seguinte. Ó. Eu vou colocar a escala. 1 está para 250. Assim como... Aí eu quero saber aqui, ó, a medida que eu vou ter no desenho em relação ao comprimento real, que é 2.800 centímetros. Agora eu vou multiplicar aqui, ó, cruzado, ou aplicar a propriedade fundamental das proporções. Eu vou ter 250 vezes x, que é 250x, e 1 vezes 2.800, que é 2.800. Então, o meu comprimento x vai ser 2.800 dividido por 250, que é 11,2 centímetros. Então, nessa maquete, o comprimento vai ser representado por um segmento de 11,2 centímetros. Agora vamos para a largura. Eu vou montar uma outra proporção usando a escala. 1 está para 250, assim como o y, que vai ser a largura que eu estou procurando, está para a largura real, que é 1.200 centímetros. Multiplicando novamente cruzado aqui, ó, ou em x, ou ainda aplicando a propriedade fundamental das proporções, 250 vezes y, que é 250y, é igual a 1 vezes 1.200, que é 1.200. Como eu quero y, eu vou pegar esse 250, ó, passar aqui para o segundo membro dividindo 1.200.
Então, y vai ser 1.200 dividido por 250, que é 4,8. Ou seja, as medidas do comprimento e da largura em centímetros que o aluno vai usar para a construção da maquete vai ser respectivamente 11,2 centímetros de comprimento e 4,8 centímetros de largura. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Vamos para mais um exemplo, agora de uma questão que foi da prova para analista judiciário do TRT Pernambuco no ano 2018. A relação entre funcionários homens e funcionários mulheres em uma repartição pública é de 5:4, nessa ordem. Após um concurso, foram admitidos 5 novos funcionários homens e 12 novas funcionárias mulheres nessa repartição. Com o ingresso desses funcionários, a proporção entre os funcionários homens e os funcionários mulheres da repartição passou a ser de 9:8, nessa ordem. Sendo assim, depois do concurso, a repartição passou a ter um total de funcionárias mulheres iguais a quanto? Então vejam só, é dito aqui no começo que antes desse concurso, a relação que eu tinha entre o número de homens e o número de mulheres era de 5:4. Ou seja, para cada 5 homens, tinham 4 mulheres. Se eu quiser saber aqui a quantidade de homens, basta que a gente pegue esses 5 e multiplique aqui pela constante K de proporcionalidade. Então a quantidade de homens é 5K. Já a quantidade de mulheres vai ser 4 vezes também essa constante K de proporcionalidade. Então a quantidade de mulheres vai ser 4K. O que foi que aconteceu depois do concurso? Foram contratados mais 5 homens e foram contratadas mais 12 mulheres. E aí a proporção ficou assim. A quantidade de homens depois do concurso está para a quantidade de mulheres, assim como 9 está para 8. Ou seja, para cada 9 homens, teriam agora 8 mulheres contratadas. Só que como essa quantidade de homens pode ser dada por 5K e essa quantidade de mulheres por 4K, a gente pode representar essa proporção assim, ó. 5K mais 5, lembra que esse 5K é a quantidade de homens antes do concurso, né? Mais os 5 que foram contratados depois, e esse 4K é a quantidade de mulheres antes do concurso, mais 12 que foram contratadas depois. Então 5K mais 5 vai estar para 4K mais 12, assim como 9 está para 8. Por que a gente fez isso? Porque com essa proporção aqui, a gente pode encontrar a constante K de proporcionalidade. Então, eu vou pegar aqui a proporção, ó, e vou multiplicar aqui, aplicando a propriedade fundamental das proporções. Eu vou ter 5K mais 5 vezes 8, igual a 4K mais 12 vezes 9. Multiplicando aqui, ó, 8 vezes 5 vai dar 40, né? K no caso, mais 8 vezes 5, que é 40. Aqui 9 vezes 4K vai dar 36K, e 9 vezes 12, 108. Vou pegar os termos que tem a incógnita, o K, a constante de proporcionalidade, e colocar aqui no primeiro membro. Repetir o 40K, peguei 36K que estava positivo, passei para K negativo, e colocar os termos numéricos no segundo membro. Eu já tenho 108, vou pegar o mais 40, eu passei menos 40. Então o que é que eu tenho? Que 40K menos 36K vai dar 4K, que é igual a 108 menos 40, que é 68. Então K, que é a minha constante, vai ser 68 dividido por 4, que é 17. Então eu já sei que esse K, que é a minha constante de proporcionalidade, vale 17. Agora eu vou encontrar o que está sendo pedido aqui na questão, que é o número total de funcionárias que essa repartição passou a ter depois desse concurso. Então vamos observar o seguinte. O número de mulheres depois do concurso vai ser 4K mais 12, né? Porque foram acrescidas aqui 12 mulheres depois desse concurso. Como K vale 17, eu vou ter, ó, 4 vezes 17 mais 12. 4 vezes 17 dá 68, mais 12, 80. Então, depois desse concurso, passaram a trabalhar nessa repartição 80 mulheres, e a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre razão e proporção. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.